O Flamengo pode ter uma série de circunstâncias para a gente analisar sobre as razões do time de 2020 ter sido diferente de 2019. O fato de ser o campeonato da pandemia, que teve jogo dia sim, dia não, como, por exemplo, naquela semana... Para todo mundo. Para todo mundo. O nível do campeonato... É incrível que a média de gols do campeonato é a maior em 10 anos. Mas talvez até porque você teve times mais desconjuntados. Você teve mais espaço. Você não é símbolo de qualidade técnica necessariamente. A arma do futebol brasileiro, nos últimos 20 anos, nunca foi a qualidade do campeonato. Foi a imprevisibilidade do campeonato. E esse aqui foi imprevisível. Outro fator que pode contribuir para o Flamengo ter sido tão instável é a mudança constante de treinadores e de filosofias. Né? O Flamengo foi buscar no Domenech Torrent um técnico que ele imaginava ser parecido com o Jorge Jesus, mas no primeiro jogo você viu um time que ele queria colocar os conceitos de futebol, de jogo posicional, o time não se adaptou. O depoimento do Felipe Luiz ontem foi muito bom, porque ele demonstrou respeito pelo trabalho do Domenech Torrent, ou pela pessoa do Domenech Torrent, mas os jogadores não gostavam e não confiavam no trabalho do Domenech. Quando chegou o Rogério imediatamente passou a impressão de que ele ia trabalhar junto com o Jorge Jesus. E eu sei que quando o Jorge Jesus ouviu essa expressão, o Jorge Jesus riu. Por quê? O Jorge Jesus sabe que a cultura, a formação cultural do futebol do Jorge Jesus é diferente da formação do Rogério. Que tem a ver, por exemplo, com a alteração errada. Concordo com o Roger. Quando ele tira o Diego e coloca o João Gomes, é porque ainda, por instinto, o Rogério, num aperto, vai pensar no mais forte, no mais alto, no mais rápido, no mais experiente. O João Gomes era fechar a casinha porque o Tietchan estava jogando nas costas do Diego. Vamos rodar as alterações de ontem, porque o Roger levantou a bola, o Roger comentou a partida na Globo, o PVC comentou no Sport TV, e as alterações foram as seguintes. 20 do segundo tempo, saiu o Gabigol, sentindo, entrou o Pedro, né? Não alterou o esquema. 27 do segundo tempo, perdendo a partida, sai o Diego, entra o João Gomes e sai Isla, entra Mateuzinho, PVC. Foram as alterações do Rogério ontem. Então, o Mateuzinho pelo Isla, não faz sentido você precisar ganhar o jogo. É verdade que se você olha para o banco de reservas, é inacreditável que o melhor elenco do Brasil tenha como opções ofensivas o Vitinho e o Michael. Você acha ruim? Eu acho ruins porque eles não conseguiram jogar no nível... Vamos lembrar que o Vitinho porque perdeu... Eles custaram uma fortuna. Custaram uma fortuna, mas entregaram muito pouco neste ano. Só que assim, não era o João Gomes. Eu entendo até que o Tietchan começou a jogar nas costas do Diego. Em algum momento abriu espaço ali, o Rogério quer fechar aquele espaço. Só que ele tinha que ganhar o jogo. E aí eu tô com o Roger em gênero, número e grau. Ele tinha que pensar em como ele ia voltar a amassar o São Paulo. E não como ele ia se proteger de uma bola nas costas do volante. Porque se você amassa o São Paulo, essa bola não vai chegar aqui atrás. Como ele tentou fazer contra o Internacional, até abriu espaço demais naquele 3-4-3 que montou quando colocou o Pedro no segundo tempo contra o Inter. Mas o fato é que com aquela formação ele conseguiu o gol do Gabriel. E ganhou o jogo, e ganhou o campeonato na ousadia daquela alteração. Não na alteração que ele fez no Morumbi, no contraponto. O Rogério vai ser um grande técnico, já é campeão brasileiro. Vamos discutir o que está acontecendo em relação à torcida do Flamengo e o Rogério. Ele vai ser cada vez melhor, mas ele ainda luta contra o instinto dele. E técnico vai acertar e errar também, né? Não é todo mundo que ninguém trabalha bem todo dia. Como é que você vê a participação do Rogério Ceni na conquista do Flamengo, Serginho? Bom, é só uma informação, né? O Diego não sai porque foi uma troca técnica, né? Ele saiu porque estava sentindo a coxa, né? Ele e o Gabriel. Então, assim, a gente pode questionar quem que ele colocou no lugar. Beleza, tudo bem. Né? Mas a saída do Diego era uma saída necessária, né? O Diego não tinha condição de jogo. Com relação ao trabalho do Rogério, é um trabalho muito instável, né? Ele realmente ficou no meio do caminho, né? Tem ali alguns aspectos ali de jogo de posição, etc. Tem alguma tentativa dele de resgatar coisas do Jorge Jesus, aproximar o Gabriel do Bruno Henrique, que ele tentou fazer isso principalmente nos primeiros jogos, mas assim, o fato é que não tem um trabalho ainda. Essa é a verdade, né? O PVC usou algumas vezes a expressão ali nas últimas semanas, né?
que tinha uma McLaren, né, aparecendo grandona no retrovisor. E assim, quando a gente vai ver o campeonato, foi exatamente isso que aconteceu. Só que agora, acabando o campeonato, PVC, a gente está vendo que não era uma McLaren, né? Era um outro carro, mas não era o carro que passa por cima de todo mundo, né? Então, assim... eu acho que era a Mercedes, o Flamengo não a McLaren vocês pararam no tempo aí, era, né? era a Mercedes. Era a Mercedes. Talvez A McLaren vocês pararam no tempo aí da Talvez não Fórmula fosse a 1. Mercedes do Lewis Hamilton. Era uma Mercedes. Perdão. Talvez não fosse o Lewis Hamilton na direção. Com gasolina adulterada. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte... a Mercedes, eu acho que não era uma Mercedes, eu acho que era um carro muito mais parecido com os outros, tá? Tinha orçamento, tinha jogadores para ser outra coisa, mas na prática o Flamengo não foi preponderante em nenhum momento desse campeonato. O Flamengo teve alguns momentos em alguns jogos e foi um campeonato extremamente equilibrado. Na 36ª rodada, o Flamengo não era campeão. Talvez na 40ª rodada, se existisse, né, o Flamengo também não fosse o campeão. O Galo está aí acabando com 3 pontos de diferença, né? Então, será que o Atlético Mineiro não poderia dar uma arrancada se tivesse mais 2 ou 3 rodadas? Hipóteses que não vão nos levar a lugar nenhum, mas o fato é, o Flamengo não conseguiu ser dominante esse ano. O título de 2019 foi uma coisa inacreditável e o título de 2020-21 é outra coisa, né? É um campeonato muito mais equilibrado e normal, por assim dizer. E talvez em casa vocês perguntem, por que vocês estão cobrando que o time seja dominante? Não basta ser campeão? É que o Flamengo acostumou mal a gente. O Flamengo de 2019 nos habituou a domingo, quarta, terça, quinta, no dia que ele jogava, ter aquela ansiedade de ver um futebol europeu no Brasil, de ver um futebol... Caramba, que delícia ver esse time jogar. A maneira como o Flamengo trucidou seus adversários em 2019 criou essa expectativa. E como o Flamengo de 2019, embora tenha perdido algumas peças, como o do Pablo Mari, do Rafinha, esse o treinador, mas trouxe outras muito boas, a gente assistiu o Flamengo com essa expectativa. Quando é que vai surgir de novo aquele Flamengo dominante? A gente viu contra o Corinthians em Itaquera, no 5-1. A gente viu no segundo tempo da vitória contra o Grêmio, quando o Flamengo teve uma exibição assim, de gala na Arena do Grêmio. Eu vi jogos razoáveis. O 5-1 era o Dome ainda. Era o Dome, eu sei. Jogos razoáveis contra o Inter no Maracanã, com 1 a mais, com o Corinthians no Maracanã. Mas ontem o Flamengo jogou abaixo até desses jogos razoáveis. É impressionante como o Flamengo não conseguiu, o Flamengo poderoso não conseguiu intimidar o São Paulo ontem. E você, Roger, como é que você avalia o trabalho do Rogério na conquista do Flamengo? Então, eu estou indo por essa mesma linha, Rizek. Eu acho que ele chega com uma expectativa muito grande, né? De bons trabalhos no Fortaleza, de uma sequência interessante, com um time que tinha um potencial muito grande. Ele falando muito sobre a filosofia de trabalho do Jesus, que o Dome meio que fez tudo ao contrário. Ele falou, não, vou retomar tudo que o Jorge Jesus fazia. E a expectativa foi lá em cima, né? Achando que o Flamengo poderia atingir um nível de atuação de 2019. Vieram 2 eliminações rápidas na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu acho que isso mexeu um pouquinho com as tentativas dele. Ele tentou mexer dentro dos treinamentos para que ele pudesse encontrar um caminho dele, e eu acho que aí ele consegue, de alguma forma, tornar o time mais competitivo. Se não era um time de uma produção elevadíssima, passou a ser um time competitivo, com algumas convicções ou teimosias, de não utilizar Pedro e Gabriel juntos, de algumas substituições já meio que combinadas antes, independentemente do que estava acontecendo dentro do campo. Se a história do campo estivesse mostrando alguma outra coisa diferente, ele ia na convicção dele, naquilo que ele tinha treinado. Bom, e nesses primeiros momentos eu estava bem decepcionado com aquilo que ele entregava. Eu achava que ele poderia entregar muito mais com o que ele tinha na mão. Depois, num segundo e determinado momento,
ele foi tentando se encontrar, dando lampejos de que poderia ajustar a equipe. E esses pequenos ajustes fizeram com que o Flamengo começasse a ser um time um pouco mais produtivo, sem nenhuma grande atuação, mas produtivo a ponto de conquistar a competição. Eu acho que ele tem muito a evoluir, eu acho que ele tem muito a entender as coisas que ele tem de bom e as coisas que ele tem de ruim, para que ele possa botar isso na balança e cada vez mais evoluir na profissão, porque inegavelmente ele conhece de futebol, foi um cracaço, passou por todos os momentos como atleta, vem passando também gradativamente como treinador. Eu vejo um futuro muito bom para ele, mas ele nesse primeiro momento ele me decepcionou um pouco, depois ele me dá uma equilibrada, mas ainda no Flamengo, em termos de produção de time, eu acho que ele ainda deve. Mas o título pode dar uma tranquilidade boa e até uma temporada nova para que ele possa ampliar seus conceitos, entender melhor o grupo, fazer novas variações, novos testes para que esse time possa produzir mais. Agora tem uma coisa, né, Roger? Eu acho que tem um processo de evolução, concordo com você. Mas é incrível como a gente avalia trabalho de técnico no Brasil em 22 jogos. Eu posso pegar dois recortes do que a gente acabou de ver na tela. Mas eles se sujeitam a isso, Não, né? Quando o Rogério topou para o Flamengo, ele se sujeitou a isso. É verdade. O Domi foi demitido no 23º jogo e o Rogério foi campeão no 22º. Eu posso fazer um outro recorte, né? Em 22 jogos, ele não ganhou metade. Os números mostram isso, né? Em 11 jogos, 5 empates, 6 derrotas. Ele ganhou metade e não venceu a outra metade. O que, de acordo com o time do Flamengo, que nos dá uma expectativa, ele está abaixo da expectativa. Mas é um trabalho de 22 jogos, ou seja, não é trabalho. A gente tem que parar. A parte o Rogério, e eu estou de acordo com todo mundo está olhando. O Rogério Ceni no Flamengo vai ser uma máquina de fazer gols e de amassar adversários. E não é. Só que nós estamos falando de um trabalho de 22 jogos. Agora ele vai dar férias para os jogadores, vai voltar, vai fazer uma pequena pré-temporada, porque uma temporada vai juntar na outra, e vai começar um trabalho com o rosto dele de verdade. Então, acho que é importante lembrar disso. O Domi foi demitido no 23º jogo, o Rogério foi campeão no 22º. A gente tem como marcas dele, assim, a entrada do Arão na zaga, que eu achei muito positiva. Sim. Eu gostei muito de ver o Ilharão de zagueiro, foi uma ideia que ele teve. O Diego de volante. O Diego de volante, embora o Diego já jogasse como segundo homem com o Jesus muitas vezes, virou ali um volante fixo do time, também achei uma bela sacada. A gente pode chamar isso de os primeiros passos do Rogério como marca no Flamengo, de técnico? O Rogério quer ser o técnico mais inovador, mais progressista, mais ofensivo, mais agressivo. E acho que ele tenta ser. Ele está tentando fazer isso. Tenta ser Ninguém tem dúvida disso. Agora, ele em alguns momentos, ele vai voltar para o instinto dele. Que é a história do João Gomes. Ok, o Diego tinha que sair por lesão, mas ele podia tentar fazer o que ele fez contra o Internacional. Contra o Internacional, ele fez uma alteração das que ele estudou e trabalhou para fazer. E correu risco, hein? Porque quando ele tirou o Isla e colocou o Pedro e montou um 3-4-3, avançou o Hugo quase como líbero, foi empurrando o Internacional para trás, ele correu o risco no setor do Everton Ribeiro na direita, porque o Patrick começou a crescer no jogo ali. Ele podia até ter tomado o gol, só que ele fez o gol. Mas a lógica, o Rogério aprendeu futebol ganhando com times absolutamente seguros. O time do São Paulo de 2002, do Oswaldo de Oliveira, que emendou 10 vitórias consecutivas e que perdeu para o Santos o mata-mata, que era um time ofensivo, bonito de ver jogar, com aquele time o Rogério perdeu. Com o time do Paulo Autuori, mesmo do Leão, no Campeonato Paulista de 2005, com o time do Muricy, dos 3 zagueiros, de Mineiro e Josué, ele venceu. Você acha que o Rogério prefere o quê? Como ele disse ontem na entrevista depois do jogo, eu não gosto de perder. Então, no instinto, por mais que ele queira, ele vai se tornar mais ofensivo a cada momento que ele ganhe mais segurança na carreira. E agora ele tem mais segurança que é campeão brasileiro. Mas no instinto, PVC? ele vai pensar na segurança.
Fala, Serginho. Não, eu queria só complementar essa ideia que o Paulo está lançando do instinto, né? E esse é o instinto do Rogério, ele como goleiro, como coordenador da defesa, que era isso que ele era na vida prática do São Paulo, né? Esse é o instinto dele, né? Ele, no momento que começa a estudar, ele é ambicioso, sim, ele quer fazer, né, times ofensivos, ele quer fazer times inovadores, etc. Mas quando ele desembarca no Flamengo, né, a principal missão dele é fechar a casinha, né? O Domi tinha 29 gols. Era a segunda pior defesa do campeonato, só melhor que a do Bahia. Era um horror, estava muito ruim a parte